Desculpe, mas não posso ajudá-lo com isso. Enquanto as palavras de Moisés ecoavam, um profundo silêncio tomou conta da Assembleia Israelita. As promessas de libertação ainda vibravam como um eco distante nas esperanças de cada homem e mulher, enquanto eles se prendiam à ideia de um futuro livre. No entanto, as portas da adversidade estavam prestes a se abrir cada vez mais amplamente. A terra do Egito estava coberta de opressão e dor. Cada dia, as pesavam sobre os ombros dos hebreus, mas o clamor de seu povo chegará até o Senhor. Em meio à escuridão da escravidão, Deus levantou Moisés, um escolhido, um porta-voz da verdade. Conforme os egípcios endureciam seus corações, um sopro divino começou a fluir, preparando-se para derrubar a tirania faraônica. E Deus falou a Moisés, revelando seu plano soberano, um plano que, como um fio dourado, tecia a vida de Israel em direção à redenção. Eu lançarei as minhas pragas sobre o egípcio, disse o Senhor, para que eles saibam que eu sou o Senhor. Êxodo 7:17. A primeira praga, a transformação das águas do Nilo em sangue, seria um sinal poderoso. Os egípcios, que adoravam o Nilo como um deus, viriam a fragilidade de sua devoção. Internamente, Moisés lutava contra seu temor e ansiedade. Como poderei enfrentar o faraó? Pensou. Porém, a lembrança da promessa de Deus era a âncora em meio à tempestade. As palavras do Senhor pulsavam em seu coração: certamente, estarei contigo. Êxodo 3:12. E assim, com uma firme determinação, Moisés se apresentou diante de Faraó. Deixa ir o meu povo, ordenou, sua voz ecoando no palácio opulento. Mas o Faraó respondeu com desprezo: quem é o Senhor para que eu ouça sua voz? Êxodo 5:2. O desafio havia sido lançado, e, com isso, a guerra espiritual começava. As pragas se sucederam, cada qual mais severa que a anterior. Rãs, piolhos e moscas lançaram-se sobre o Egito, trazendo caos e destruição. Contudo, a mão do Senhor protegia os hebreus, e mesmo em meio ao sofrimento dos egípcios, seu povo sentia a segurança da aliança. Ninguém no povo de Israel terá feridas, proclamava Moisés, como um farol de esperança em meio ao desespero. A tensão aumentava nas cortes do faraó, e a ira de Deus se manifestava em cada praga. A cada golpe, a resistência de Faraó se endurecia. Mas o Senhor já conhecia o caminho que escolhera. E, num momento decisivo, ele revelou a Moisés a traça da última praga que lhe daria a libertação. Na meia-noite, passarei pelo Egito e ferirei todos os primogênitos. Êxodo 11:04, declarou. Moisés ficou espantado com a seriedade da mensagem. Ele sabia que tal julgamento exigia uma preparação especial. Para vocês, israelitas, cada família deverá sacrificar um cordeiro e marcar as portas com seu sangue a fim de que o anjo da morte passasse por cima. As instruções divinas já estavam a caminho de serem cumpridas, mas a tensão pairava sobre a nação, como uma sombra envolta em mistério. Ao mesmo tempo que as pragas se intensificavam, havia algo distinto nas ações de Deus, uma graça invisível que também envolvia esperança. O planejamento divino estava em andamento, e as marés do tempo apontavam para a libertação. Contudo, Moisés olhava para o futuro com um misto de temor e esperança. As promessas de Deus eram tão grandes quanto as dificuldades diante deles. Mas o que se seguiria de fato, após a última praga? Questionou-se, já sentindo a proximidade do destino que aguardava Israel. Enquanto isso, a luz da manhã começava a surgir, mas o que ela revelaria permaneceria desconhecido. O plano de Deus estava longe de ser completo, e as vozes dos profetas ecoavam em seus corações: um novo dia está por vir, e com ele, a redenção que meu povo tanto anseia. A cada instante que passava, a certeza de que algo monumental estava prestes a acontecer começava a se tornar uma verdade inegável, mas a promessa de um cordeiro sacrificado ecoava no horizonte do tempo. E assim, a esperança e o juízo se entrelaçavam nas promessas divinas, abrindo espaço para a verdadeira redenção. Desfecho da história e a razão pela qual o povo de Deus teria que pagar um preço mortal estavam se aproximando. A libertação de Israel não ocorreria sem um sacrifício, e a sombra da cruz já se formava no horizonte de um futuro que se revelaria redentor. A noite se aproximava como um manto pesado, e o ar estava impregnado de expectativa e temor. A Assembleia de Israel se reunia, e suas vozes sussurravam em oração. Os corações estavam sobrecarregados, não apenas pela dor da escravidão,
mas pela gravidade da instrução da qual Moisés havia falado. Cada lar hebreu se preparava para a noite que mudaria suas vidas e a história de sua nação. Sobre Moisés, a presença de Deus era avassaladora. Ele olhava para os rostos de seu povo, e a determinação crescia dentro dele. Ele sabia que a salvação de Israel estava atrelada não apenas ao sacrifício de um cordeiro, mas à obediência à palavra do Senhor. Eis que o anjo do Senhor passará pela terra do Egito, dizia ele com firmeza, e ferirá todos os primogênitos no Egito, tanto homens quanto animais. Êxodo 12:12. Sua voz era um eco do juízo divino, mas também da esperança que se levantava como um farol em meio à noite densa. As instruções eram claras: peguem um cordeiro, sem defeito, e sacrifiquem-no ao crepúsculo. Tomem seu sangue e o coloquem nas ombreiras e na verga das portas. Êxodo 12:6-7. O sacrifício do cordeiro seria um selo do pacto entre Deus e seu povo. A justiça de Deus e sua misericórdia se entrelaçavam retorcidos na narrativa da redenção. Enquanto a lua subia alta no céu, Moisés se reunia com os anciãos e os líderes de cada família. Havia um senso de urgência no ar. Preparem-se, instruiu Moisés com o olhar fixo, porque nesta noite, os gritos e lamentos do Egito serão ouvidos, e pela manhã, nós estaremos livres. Mas a alegria antecipada era temperada pela seriedade do momento. A linha entre liberdade e condenação se tornaria muito tênue. Os egípcios, por outro lado, se entregavam a seus deuses falsos e à segurança de suas crenças. Como poderiam entender que a força do Deus de Israel já estava em movimento? O coração de Faraó permanecia endurecido e irredutível, e sua recusa em soltar os hebreus seria o fio que tecia a tragédia e a redenção. Quem é o Senhor para que eu ouça sua voz? Êxodo 5:2, ecoava ainda, um lembrete aterrador da soberania do Egito que se tornaria um eco da sua ruína. Na calada da noite, as famílias hebraicas se reuniam, unidas pela promessa e pelo sacrifício. A iluminação das lamparinas dançava e as sombras se projetavam, criando uma atmosfera de reverência e temor. O Senhor passará por cima das casas que tiverem o sangue, Moisés reafirmou, e não deixará que o destruidor entre. Êxodo 12:23. As palavras eram uma declaração de fé, tornando-se um escudo divino para aqueles que obedecessem. E assim, o relógio da redenção marcava as horas com uma batida inexorável. O clamor da noite se intensificava, e o Senhor, cuja mão pesada já havia castigado o Egito, estava prestes a cumprir as promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó. O coração de Moisés palpitaria no peito enquanto ele contemplava o que estava prestes a transpire. A libertação estava cada vez mais próxima, mas também, o perigoso juízo se aproximava. No horizonte da manhã, sob a luz do novo dia, a sombra dos antigos deuses egípcios começava a cair. A jornada de Israel em direção à terra prometida começaria, mas não sem primeiro atravessar o vale da morte e da vida. As lágrimas e os gritos ecoariam em todo o Egito, mas nas casas dos israelitas, um novo cântico de liberdade começaria a se levantar. Enquanto o Senhor prometia um futuro radiante, ele ainda guardava um segredo poderoso, um mistério de salvação que se desenrolaria em gerações futuras, revelando uma libertação não apenas da escravidão, mas do pecado. Há um cordeiro que será sacrificado, a voz de Deus ressoava nas profecias, que trará a liberdade eterna. E assim, a cena estava montada para o cumprimento do plano redentor de Deus, e a expectativa pairava no ar como um prenúncio do que estava por vir. A noite se adensava, e a tensão pairava como um denso nevoeiro sobre a terra do Egito. Nos lares dos hebreus, o estardalhaço da preparação para a Páscoa ecoava. As vozes tremiam, mas não apenas de medo, havia esperança renovada em cada coração, pulsando com a expectativa da salvação. Os laços do cativeiro pareciam finalmente afrouxar, como se as promessas de Deus se estivessem agitando a ponto de enlouquecer. Enquanto isso, em palácio, o faraó girava inquieto em sua cama, atormentado pelo peso da noite. Ele havia desprezado os avisos de Moisés, desafiando a soberania do Deus de Israel. Quem é o Senhor? Ele berrou em fúria quando os sinais começaram a se manifestar. Agora, sua dureza de coração começava a murchar sob o pânico que se alastrava. A crise se aproximava como uma sombra de destruição que esperava para desferir seu golpe final. Não permitirei que os hebreus me deixem! Exclamou, enquanto sua esposa e conselheiros tentavam apresentar uma argumentação. Mas uma onda de caos se erguia,
e cada minuto que passava arrastava a percepção da calamidade. A voz de Deus, através dos lábios de Moisés, ressoava cada vez mais clara: à meia-noite, farei passar um juízo sobre a terra do Egito. Êxodo 12h29. No campo, as famílias hebraicas se entreolhavam, o sangue do cordeiro escorrendo pelas ombreiras de suas portas, cada gota um símbolo do sacrifício e do pacto feito com o Deus vivo. As lamparinas balançavam, refletindo a luz nas esperanças silenciosas. Na manhã seguinte, Moisés havia declarado: seremos livres. O eco de suas palavras proporcionava um consolo que endireitava os corpos cansados do povo. Mas nenhuma preparação poderia fazer comparativa à fragorosa batalha que se avizinhava. O silêncio da noite foi quebrado pelo lamento ensurdecedor das famílias egípcias, cada grito um lamento por um primogênito perdido. Era um desespero sem igual, combinado com a certeza de que a ira do Senhor não poderia ser ignorada. O clamor se erguia aos céus, um testemunho do juízo iminente, enquanto os hebreus se recolhiam em suas casas, abrigados sob as promessas de redenção. Os primeiros raios de sol começaram a despontar no horizonte, trazendo consigo a manhã da libertação, mas também o horror da condenação que se abatia sobre os egípcios. A cidade retumbava com o som de prantos, e a mão de Deus teria seu impacto reverberando pela terra. E Faraó, levantando-se de noite, chamou Moisés e Arão e lhes disse: ide, servi ao Senhor, como tendes dito. Êxodo 12h31. Assim, a ordem foi dada, mas não sem a certeza de que a transgressão teria um custo. Os hebreus começaram sua marcha, a ansiedade de um novo começo misturada com o temor do desconhecido. Sua liberdade havia sido conquistada, mas à frente estava a vastidão do deserto, um lugar de provação e dependência do Senhor. E no cerne de cada passo, a promessa divina ecoava como um hino: eu vos levarei à terra que jurei a vossos pais. Êxodo 6h08. Na enormidade da cena, enquanto as portas se fechavam sobre o Egito, um mistério aguardava uma interpretação. O sacrifício do cordeiro era um prenúncio de algo mais profundo, um vislumbre de redenção que transcenderia a simples libertação física. A verdade eterna ainda estava oculta, pensou Moisés, enquanto o Mar Vermelho cintilava ao longe, e as gerações se perguntariam. O plano de Deus envolvia não só a salvação dos hebreus, mas a revelação de seu amor através da história e da redenção para toda a humanidade. Enquanto se afastavam, a certeza de um futuro grandioso crescerá entre eles. Mas a pergunta permanecia, pairando como uma nuvem: qual seria o próximo passo do plano divino? O desenrolar da história prometia mais desafios e bênçãos, e assim, a jornada apenas começava. A jornada havia começado, e o povo de Israel agora se movia com passos apressados, suas almas pulsando com a mistura de alívio e incerteza. O deserto, vasto e implacável, se estendia diante deles como um mar de possibilidades e perigos desconhecidos. Ao longe, Moisés ergueu a mão ao céu, buscando direção do Altíssimo. A manhã resplandecia, mas a lembrança do lamento egípcio ecoava em seus corações como um aviso solene: o poder de Deus se manifestou, e aqueles que buscam opor-se a ele não permanecerão de pé. Enquanto avançavam, uma inquietação crescente se fez presente entre o povo. As crianças perguntavam a seus pais: por que deixamos nossa casa? E o que nos espera neste deserto? O peso da incerteza se misturava à alegria da libertação. Moisés sentiu essa angústia. Ele sabia que a jornada não seria fácil. Seja forte e corajoso, ele convocou o povo. O Senhor, que nos libertou, ainda está conosco. Não temei, pois ele promete nos guiar. Suas palavras, ao serem proferidas, ecoaram como um reverberar de esperança. Entretanto, como um relâmpago cortando o céu azul, a notícia se espalhou entre os egípcios: os hebreus haviam partido. O faraó, em sua fúria e humilhação, decidiu que não poderia deixar que seu tesouro humano escapasse. Reúnam os carros. Ele ordenou a seus generais, o desespero borrando os limites de sua razão. Para ele, a glória perdida deveria ser recuperada, e a liberdade dos hebreus era um insulto à sua majestade. Enquanto os egípcios se preparavam, Moisés e seu povo avançavam. As tendas sendo montadas para a noite eram uma visão incomum, pois há pouco estavam cativos sob o jugo da escravidão. Os hebreus acalmavam seus filhos com promessas, enquanto entre os adultos sussurros de dúvidas permeavam o ar. Por que Deus nos libertou?
se agora estamos em uma terra desolada? A ausência de certeza pesava como uma nuvem escura sobre o povo. E Moisés, percebendo a inquietação crescente, subiu até uma montanha próxima para buscar instruções divinas. Ao se prostrar, uma nuvem envolveu o monte, e a presença gloriosa do Senhor se fez sentir. Moisés! A voz ressoou como um trovão suave: diga ao povo que não tema. Eu lutarei por vocês, e vocês só precisam calar-se. Essas palavras trouxeram restauração e ousadia ao coração do líder. Assim, no próximo amanhecer, os sons dos egípcios se aproximando ecoaram audaciosamente nos ouvidos dos hebreus. O desespero se infiltrava nas mentes já cansadas e temerosas. O coração de Moisés disparou ao ver os carros se aproximando, o pôr do sol refletindo no metal polido como sinais de vingança. Ele levantou o cajado mais uma vez, e o Senhor disse: ergue sobre o mar, eu abrirei um caminho através das águas. E com isso, o mar vermelho se agitou como se a própria criação respondesse ao comando do Criador. As ondas se separaram, erguendo-se como muros. O pavor tomou conta dos egípcios ao perceber a obra do Senhor, mas não havia mais tempo. O povo foi convidado a cruzar em segurança, enquanto a mão de Deus se estendia para proteger e guiar. Aquele ato de fé se tornaria um testemunho que ecoaria através das eras. O Senhor é meu escudo e minha fortaleza, muitos cantariam, lembrando-se da mudança das águas e do poder que os libertara. Mas ainda havia mistérios por desvendar. Na mente de Moisés, uma nova questão pulsava: qual é o propósito de Deus por trás destas pragas e desta libertação? Caminhando entre os milagres, qual seria a decisão que moldaria não apenas sua nação, mas o destino de toda a humanidade? Assim, a jornada prosseguia, e a resposta pairava no ar. O propósito de Deus estava apenas começando a se revelar, e com cada passo, novos mistérios aguardavam desdobrar-se. A história da redenção ainda guardava segredos que mudariam vidas, nações e o próprio curso do tempo. Os hebreus atravessaram o Mar Vermelho, atravessando a terra seca que antes fora um abismo, a água dançando ferozmente ao seu redor. Atrás deles, os rugidos dos egípcios se tornavam mais distantes, mas ainda assim, sombras de incerteza os acompanhavam. À frente, o deserto os aguardava, vasto e desértico, e a jornada ainda era longa. Sentimentos contrastantes pairavam sobre o povo, o alívio da libertação e a ansiedade do desconhecido. Moisés liderou a multidão com o cajado nas mãos, sua determinação firme, mas um peso crescente pressionava seu espírito. O que viriam a encontrar em sua nova vida? O Senhor havia prometido uma terra que manaria leite e mel, mas já lhes havia mostrado que a fidelidade era o preço a pagar. A respiração da multidão misturava-se com o vento do deserto, e o sol a pino fazia a areia brilhar como ouro. Mesmo em sua liberdade recém-descoberta, a ironia cruel da superstição egípcia ainda ecoava em seus corações. Enquanto alguns temiam os deuses pagãos, Moisés parecia confiante nas promessas do único Deus verdadeiro. Reúnam-se, ele ordenou com voz firme, e assim que o povo se juntou, ele falou em meio ao calor: lembrem-se do que o Senhor fez diante de nossos olhos. Ele não nos trouxe até aqui para nos deixar à mercê do deserto. Nós somos seu povo, e ele é o nosso Deus. De agora em diante, seguimos sua palavra. Naquela noite, conforme o povo se assentava ao redor das fogueiras, com a luz das chamas refletindo em seus rostos, Moisés subiu novamente ao monte. Ele buscou novamente a presença do Senhor, um desejo ardente de ouvir sua voz, de entender o propósito divino por trás daquelas plagas que haviam sacudido o Egito e daquela libertação milagrosa. Com o céu iluminado por estrelas brilhantes, Moisés se prostrou em oração. Ó Senhor, revelaste o teu poder em nossas vidas. Mas eu imploro, qual o objetivo que encerras em teu plano? Que diremos ao povo quando a fome e a sede nos atingirem? A que podemos nos apegar em meio a estas incertezas? E a voz do Senhor voltou a ressoar: escuta, Moisés. O que ficou conhecido como deserto emaranhado não é um lugar de abandono, mas de preparação. Antes de alcançar a promessa, este povo deve aprender a confiar em mim. Eu sou o Deus que provê e cria fontes no deserto. De um jeito que eles ainda não entendem, moldarei seu caráter, e a sua fé será refinada como ouro. Moisés adquiriu novas forças, seu espírito aquecido pela certeza de que, em meio aos desafios, Deus não os abandonaria.
Mas dentro de sua alma ainda restava inquietude. Os egípcios, a cada dia, se tornavam uma lembrança palpável de sua escravidão. Senhor, e do que virá a seguir? Ele questionou. Como enfrentaremos os inimigos diante de nós? Eu enviarei maná do céu e água da rocha. Vocês verão a glória de meu nome, e serão um sinal para as nações que estão à minha espera. Eu sou o Senhor que cura, que liberta, que guia. Cada praga foi um lembrete, minha mão não é curta para salvar. Ao retornar ao povo, Moisés pôde sentir o fervor ardente da presença do Senhor impregnando o seu ser. Ao contar a promessa divina, muitos se levantaram em adoração, suas vozes entrelaçando-se em louvor. O Senhor é nosso Deus, Ele é fiel. Proclamavam eles. O que parecia um deserto ameaçador transformou-se em um campo fértil para o ensino. Enquanto caminhavam, confiantes no desempenho de Deus, a cuidada intervenção divina continuava a ser um enigma em suas mentes. O que mais estaria guardado em seu plano soberano? Um novo mistério começava a ferver nos corações, quando chegará o dia em que a libertação plena será manifestada. E assim, Israel prosseguiu, não apenas como um povo em busca de seu destino, mas como testemunhas em uma jornada de fé, onde cada passo os aproximava das promessas de um Deus que, em silêncio e força, desenhava os contornos de seu povo no deserto. O aranalhador se sentia fortalecido, e ainda assim, a questão persistia: como preparar este povo para o grande dia da colheita? Qual será o preço da redenção que eles não conseguem ver? Assim, ao avançar pelo deserto, um novo mistério sobre o propósito divino aguardava para ser revelado. Assim continuaram os israelitas sua jornada pelo deserto, os pés marcando o solo árido, a poeira subindo a cada passo. Os dias se arrastavam, e a realidade do deserto se tornava cada vez mais nítida. Nos rostos dos hebreus, as expressões variavam entre esperança e desespero, a fome e a sede começaram a se fazer notar, e as vozes de murmúrio se elevaram no ar quente. Fomos tirados do Egito para morrer neste deserto? Clamavam alguns, os olhos vivos com o medo da morte iminente. Outros recordavam as cebolas, os alhos, os peixes e a fartura da vida como escravos. Mas o peso da escravidão ainda pesava em seus corações. Moisés, nesse cenário de descontentamento, sentiu a carga sobre seus ombros se intensificar. Foi então que, na penumbra de uma noite, novamente Moisés subiu ao monte, buscando clareza em suas dúvidas. Senhor, teu povo se encontra em angústia. O que faremos aqui, sem pão e água? Como cumprirás a promessa de que somos escolhidos para uma terra que flui leite e mel? A voz do Senhor ecoou entre o silêncio das estrelas: Moisés, você verá a minha glória. Eu enviar-lhes-ei maná do céu, e a água da rocha fluirá para saciar sua sede. Isto será um sinal da minha providência. Mas lembre-se, é necessário que eles aprendam a confiar e a obedecer. Com renovada determinação, Moisés desceu e reuniu o povo. Ouçam! O Senhor, nosso Deus, moldará nossa necessidade, e de suas mãos, nos virão o pão do céu e a água da rocha. No dia seguinte, a luz dourada do sol alcançou os campismos, e quando a manhã rompeu, algo extraordinário aconteceu. Como flocos de orvalho, pequenos grãos brancos cobriram o chão ao redor deles. Os hebreus olharam para um ao outro, perplexos. O que é isso? Perguntaram, e Moisés respondeu: é o pão que o Senhor nos dá. E assim, eles chamaram aquele alimento de maná, que o Senhor havia providenciado como sustento. A cada manhã, o povo coletava o necessário, e ao entardecer, se maravilhavam com a bondade divina que nunca falhava. A água brotava da rocha, transbordando as necessidades de cada um. Entretanto, a instrução que o Senhor dera também era clara: deixe de lado o excesso. Cada dia é um novo milagre. Mas entre os hebreus, a ansiedade e a dúvida começaram a gerar uma tentação. Alguns, desobedecendo, armazenaram o maná, apenas para descobrir que, ao amanhecer, o que sobrou estava cheio de bichos e cheirava mal. Em seus corações, o Senhor advertiu a Moisés: eles devem aprender a confiar, a cada dia em minha providência. Nos dias seguintes, os hebreus marcharam como um povo renovado, aprendendo a cada passo que a verdadeira liberdade não é apenas a ausência de correntes, mas a entrega à vontade de Deus.
E enquanto eles caminhavam, seus corações começavam a ser transformados, moldados pelo Senhor. Entretanto, rumores se espalharam entre as tribos sobre uma terrível ameaça que se avizinhava nas areias do deserto. A lembrança dos egípcios ainda assombrava muitos, e a promessa de libertação parecia mais distante. Além disso, uma nuvem escura de incerteza pairava sobre a multidão. Certa manhã, ao observar a paisagem, Moisés viu ao longe uma levantada de poeira. Senhor, o que é isto? Ele clamou. A resposta divina causou temor em seu coração. O inimigo é um lembrete das minhas promessas. Tu verás que eu lutarei por vocês. E assim, com a visão de um exército se aproximando, o temor se instaurou novamente entre os israelitas. Mas a palavra do Senhor firmou-se em Moisés: não temais. O Senhor é seu refúgio e a sua mão os guiará. Com o rugido de batalhas por vir e as certezas de libertação escassas, o povo entrava em um novo capítulo de sua jornada. Um mistério profundo permanecia. Por que exatamente esses testes e o que mais está reservado no campo de batalha que se abria diante de seus olhos? As promessas e os desafios entrelaçados começavam uma densa tapeçaria de fé e provação, onde as revelações divinas esperavam ressoar. Simultaneamente, a terra prometida distante se tornava mais que uma esperança, mas um sinal dos planos soberanos que Deus sussurrava através da brisa do deserto. Quando finalmente veremos a consumação de todas as tuas promessas, ó Senhor? As perguntas ecoavam na alma de Moisés, indagando se estaria pronto para o que estava por vir. E sucedeu que, enquanto o povo se preparava para o que estava por vir, Moisés, cercado pela multidão em constante murmúrio, sentia seu espírito agitado. A visão do exército se aproximando trazia ecos de dor do passado, como um lamento distante que balançava a fé de muitos. Em seus corações, o medo e a esperança lutavam pela predominância. Naquela noite, quando as estrelas tingiam o céu de um azul profundo, Moisés se retirou mais uma vez ao monte, carregando consigo o peso da responsabilidade e a necessidade de um direcionamento claro. Senhor, implorou, teu povo clama por proteção e coragem. Revela-me, por favor, o que deve ser feito. A resposta do Senhor foi poderosa e direta. Moisés, novamente manifestarei a minha glória. Prepare o povo para que veja o poder da minha mão. Assim como fiz no Egito, assim farei novamente. Mais uma vez, serão testemunhas do meu juízo sobre os ídolos e deuses dessa terra, e saberei que sou o Senhor, seu Deus. Moisés desceu, a determinação luminosa em seu rosto. Ele convocou cada tribo, cada família, e com uma voz firme anunciou: o Senhor nos orientou. Amanhã, preparem-se. Ao findar do dia, um sinal será feito. Ele mostrará que nossa fé não está em guerras físicas, mas na força divina que nos embasa. Os hebreus ouviram e murmuraram, alguns ainda céticos, mas outros, tocados pela certeza nas palavras de Moisés, começaram a se preparar. Hábitos de oração e consagração tomaram lugar, sacrifícios foram feitos, e a lembrança das antigas promessas começava a reacender a chama da esperança. Na manhã seguinte, quando os primeiros raios de sol tocaram as dunas, Moisés convenceu o povo de se reunir. Com o olhar firme, ele se dirigiu à assembleia: o Senhor mandou que pegássemos um cordeiro sem defeito, e que marcássemos a entrada de nossas casas com seu sangue. Assim, o destruidor passará por nós, e seremos poupados. O murmúrio cresceu, preenchido de confusão e receio, mas o Espírito do Senhor pairava sobre aqueles que tinham fé. Apenas aqueles que acreditaram nas instruções se prepararam com diligência e obediência. Enquanto alguns hesitavam, outros se entregaram com total confiança na promessa. E assim aconteceu. Quando a quarta noite chegou, perigos e avisos pairavam no ar. Com a escuridão envolvendo a terra, as luzes das lamparinas e os primeiros raios de sentimento de ansiedade se misturavam à expectativa. O silêncio foi rompido por lamentos e gritos, enquanto o Senhor completava sua obra. Os que estavam sob o sinal do sangue estavam protegidos, mas os egípcios que rejeitaram o aviso enfrentaram a doce, mas severa mão do Deus vivo. Então, uma nova ordem foi emitida, e o povo de Israel se preparava para a partida. Os egípcios, atormentados, pressionaram-nos a partir imediatamente, apressando suas saídas. A história da libertação estava se desenrolando,
como as folhas de um pergaminho sagrado, e os hebreus começaram a entender o tamanho da obra que estava por vir. Enquanto saíam, Moisés olhou para trás e disse ao povo: lembrem-se deste dia. O Senhor nos libertou com mão forte e nos conduziu através da dor para a promessa. E quando olharmos para a terra prometida, saberemos que a sua fidelidade nos guiou. O deserto ainda era vasto à sua frente, e o futuro se mantinha como um mistério, mas a gloriosa jornada havia começado. No horizonte, nuvens se formavam, escondendo algo ainda maior. Que mais o Senhor preparou para nós? Questionou Moisés, sentindo um chamado interior que pulsava sua própria alma. Os planos soberanos de Deus ainda seriam revelados, numa tapestria intricada de histórias entrelaçadas, onde cada bênção e cada teste seriam partes da união entre o Criador e seu povo. Diante das circunstâncias, uma nova pergunta ecoava na mente de Moisés e de todos: o que ainda está oculto na jornada que Deus nos designou? Enquanto o povo avançava pelo deserto, a ansiedade e a expectativa continuavam a ser palpáveis. A cada passo, Moisés podia sentir a tensão aumentar, e seu olhar se fixava nas nuvens que se acumulavam no horizonte. Uma presença sobrenatural parecia estar à espreita, como se a própria criação estivesse aguardando por algo extraordinário. Naquela manhã, Moisés convocou os líderes de cada tribo. Irmãos e filhos de Israel, começou com firmeza: o Senhor tem algo a nos revelar. Em meio a esta jornada, lembrem-se do que o Senhor fez no Egito. Ele não apenas desferiu juízos sobre a nação opressora, ele estabeleceu um caminho de redenção para o seu povo. As palavras de Moisés ecoaram em seus corações, lembrando-os das pragas que tiveram que enfrentar: a água transformada em sangue, as rãs, os piolhos, as moscas, a peste do gado, as úlceras, a chuva de pedras, as gafanhotos, a escuridão e, finalmente, a morte dos primogênitos. Cada uma dessas pragas não apenas visava a libertação, mas também desafiava diretamente a deidade dos ídolos egípcios, mostrando ao povo de Israel e aos egípcios que o Senhor Deus era o único verdadeiro Deus. Moisés interveio: Arão, seu irmão e auxiliar, como podemos entender a magnitude do que temos vivido? O que significa tudo isso para nós agora? Moisés meditou por um momento e então falou com sabedoria. Cada praga foi uma resposta divina às opressões que enfrentamos. E agora, ao atravessarmos o deserto, o Senhor nos oferecerá não apenas a liberdade, mas também a sua aliança. Ele está nos moldando, preparando nossos corações e mentes para a terra prometida. As palavras de Moisés despertaram uma reflexão nos hebreus, lembranças de suas vivências passadas começaram a emergir. E se cada uma dessas pragas não tivesse apenas um significado imediato, mas sim uma mensagem divina que aponta para nossa própria transformação, nosso potencial como povo escolhido? Questionou Miriam, irmã de Moisés, a voz carregada de emoção. Sim, respondeu Moisés, o olhar fixo nas nuvens. A liberdade que recebemos não é apenas física, mas espiritual. O Senhor está nos chamando a mais, uma nova identidade, uma nova nação. Enquanto falava, um vento suave começou a soprar, como se o próprio Espírito de Deus estivesse presente. Os olhos da multidão se iluminaram com a esperança, e seus corações começaram a se unir em louvor ao Senhor, que os havia libertado com mão forte. Eles começaram a entender a profundidade do seu plano, um plano que não se limitava à sua emancipação, mas que se estendia à sua futura identidade. No entanto, de repente, o clima mudou. O céu que antes estava claro obscureceu-se repentinamente e um trovão distante rugiu, como um aviso. Um sentimento de temor tomou conta do povo ao perceber que o exército egípcio começava a se aproximar novamente. Não tenhais medo, gritou Moisés, erguendo a mão. A sua presença nos acompanhará. O Senhor fará de nós um sinal entre as nações, e revelar-se-á no meio de nós. Mas, embora as palavras de Moisés fossem encorajadoras, a realidade do avanço do exército egípcio contra eles dissipou um sopro de confiança. Poderiam eles estar prontos para o que ainda estava por vir? Com uma mão guiada pelo Senhor, Moisés ergueu a vara e se preparou para o que seria um ato monumental da soberania divina. Que o Senhor nos prepare para abrir nossos olhos a novas maravilhas. A redenção não é apenas um princípio, é um convite à transformação. E o que significa isso para nós em cada dia à frente? Ponderou Moisés em seu coração. Assim, como um novo desafio se ergueu à frente deles:
Outra pergunta, não menos poderosa, reverberou entre o povo de Israel. O que mais, Senhor, nos revelará neste caminho de redenção? Enquanto a poeira se levantava sob os cascos dos cavalos egípcios, Moisés sentiu seu coração perguntar-se, não apenas sobre o que estava por vir, mas sobre o que cada desafio significava para o futuro de Israel. Ele encarou a turba recebendo a promessa da aliança e, ao mesmo tempo, a sombra do exército que se aproximava ameaçadoramente. Este é o momento de confiança, ele disse a si mesmo, olhando para o povo reunido. Israelitas! O Senhor lutará por nós. Sede quietos e vigiai. Ele que nos tirou do Egito nos conduzirá, bradou Moisés, sua voz ressoando como um eco do próprio Deus. O povo fixou os olhos em seu líder, um misto de medo e esperança. Na confusão do acampamento, um murmurinho começou a se espalhar, as dúvidas antigas ressurgindo. Por que o Senhor nos trouxe até aqui para morrer? Seremos novamente cativos? Alguns falavam com ansiedade, outros com descrença. Moisés, percebendo o pânico crescente, subiu a uma rocha e, com um olhar que abarcava a multidão, lembrou a todos que estavam sob a proteção do Senhor. Lembrem-se do que o Senhor fez no Egito. Ele não apenas nos libertou, mas nos escolheu como seu povo. Olhai, o que vem à nossa frente é um teste para fortalecermos nossa fé. A visão do exército egípcio avançando era cada vez mais nítida, a carruagem reluzente e os guerreiros ferozes criavam um espetáculo aterrorizante. Mas a presença de Deus estava com o povo. Eis que a nuvem que o seguia se moveu lentamente para ficar entre Israel e os egípcios, gerando escuridão sobre os opressores e luz sobre os libertos. Senhor, o que faremos agora? Questionou Arão ao lado de Moisés, ansioso. Mas a resposta de Deus não o fez esperar. Ergue a vara e estende o braço sobre o mar, ordenou o Senhor. É hora de mostrar ao Egito que eu sou o Senhor. Moisés respirou fundo, crendo nas palavras e na promessa que sempre o acompanhou. Quando ergueu a vara, a maré do Mar Vermelho começou a se agitar como se o próprio céu estivesse respondendo à sua oração. As águas se dividiram em uma parede, permitindo que o povo de Israel passasse em segurança, enquanto o exército egípcio ficava paralisado, desorientado na escuridão espessa. Com o coração acelerado, as famílias avançaram por entre as águas, um caminho seco se abrindo diante deles. O medo começou a se dissipar em meio a gritos de alegria e louvor a Yahvé. Estamos sendo salvos! Estamos sendo libertos! Haviam aqueles que não podiam conter sua emoção ao atravessar o leito do mar, mas do outro lado, os sentimentos misturados de temor e euforia pairavam no ar. Quando pisamos na outra margem, o que seremos, Senhor? Como nos veremos após esta experiência? A incerteza ainda pairava, mesmo em meio aos triunfos. Moisés olhou para a terra prometida, uma visão levando a promessas antigas. Ele entendeu, naquele momento, que a verdadeira libertação não se limitava apenas à sua física, mas abria um caminho para uma nova identidade como povo de Deus, marcados por uma história rica repleta de graça. No entanto, a perseguição do faraó começou a se intensificar. Como se um sopro de energia divina tivesse se abalado, o Senhor instruiu Moisés a erguer novamente sua vara. Ele assistiu o mar retornar nas águas e consumiu os egípcios, trazendo sobre eles o juízo que se tornaria um testemunho eterno do poder de Deus. Assim, o Senhor salvará o seu povo. Moisés exclamou quando viu a vitória de Deus. Nunca mais deveremos temer aqueles que nos oprimem. Com o sol se pondo no horizonte, uma nova identidade despertava nos israelitas, cada um começando a entender que havia algo mais que estavam buscando em sua caminhada. Estamos sendo moldados para um futuro, não apenas de liberdade, mas de responsabilidade e fé. Moisés, em seus pensamentos, sentiu uma pergunta ressoar dentro de si: e agora, como moldamos a nossa identidade sob o olhar de um Deus que nos libertou? Como apresentaremos nossa nova condição a toda a terra? E assim, enquanto a foto da cena de seus triunfos surgia em sua mente, Moisés percebeu que a jornada apenas começava. O amor e a graça de Deus não apenas os libertariam, mas os guiariam a uma nova história, uma que revelaria o caráter de Deus para gerações futuras. A noite caiu, com a luz da lua iluminando os rostos dos que passaram pelo Mar Vermelho. Mais uma vez, um mistério esperava para ser revelado. Quais novos desafios e promessas nos aguardam, Senhor?
O que realmente significa ser seu povo escolhido? As esperanças e ansiedades dançavam na mente de Moisés, enquanto a jornada em busca da verdadeira identidade se iniciava no deserto. O plano soberano de Deus estava apenas começando a desdobrar sua rica tapeçaria.